Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada casa, em cada vida, em cada coração, em cada lar. É um prazer imenso, é uma honra poder estar aqui, servindo esse Deus poderoso, podendo edificar a fé, podendo falar do Evangelho. É gratificante demais poder estar adentrando em cada lar, poder estar compartilhando com você as coisas de Deus, né? E eu quero deixar o meu abraço a cada pessoa que nos conectou, né? Que se conectou com a gente, a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra poderosa, né? Que eu espero que realmente esse seja um momento que chacoalhe o teu espírito para que você possa ser edificado e viver coisas grandes, porque Deus ele tem pensamentos maravilhosos para nós, amém? E nessa hora eu quero estar fazendo uma oração para colocar as nossas vidas diante da presença de Deus, para que não saia nenhuma palavra do meu próprio coração, mas que seja o próprio Espírito de Deus ministrando as nossas vidas, amém? Senhor, nós queremos te adorar por esse momento, porque tu és maravilhoso, tu és incomparável, tu és insubstituível, tu és o Deus da vida, tu és o Deus que acende o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nos submetendo à tua presença, submetendo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante da tua presença, para que, Senhor, essa palavra, Senhor, venha direto do teu trono. Senhor, que a minha vida seja como uma fonte que jorra, Senhor, a vida de Deus, que vem desde o trono de Deus, Senhor, transbordando para o coração das pessoas, porque eu tenho certeza, Senhor, que tu queres edificar cada pessoa, para que eles possam viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Senhor, toma cada palavra, que não saia nenhuma palavra da minha própria vontade, mas que seja conforme o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu adoro, né? O título dessa mensagem é: seja feito conforme a medida da tua fé. Não tem nada melhor do que falar daquilo que a gente vive, né? Porque cada vez que você vence alguma coisa na sua vida, não é assim? Quando você passa por uma situação e você vence aquilo, quando você conta, quando você fala, quando você dá um conselho, você está impartindo, dividindo aquilo que você viveu, que você venceu, que você conhece, né? E que coisa maravilhosa, hoje nós queremos falar a respeito da fé. Porque essa frase que eu coloquei aqui, seja feito conforme a medida da tua fé, Jesus falou para muita gente, né? Então nós queremos meditar a respeito dela nessa noite, né? E para isso eu estive estudando algumas passagens onde Jesus falou isso no Evangelho, né? E o primeiro que eu coloquei aqui, a primeira situação, está em Mateus 9, versículo 22, né? Numa história onde trouxeram, aqui diz assim, ó: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que lindo, Jesus, ele olhou para aquela situação onde trouxeram aquela pessoa numa maca, e Jesus ali diz que Jesus olhou a fé deles. Então assim, esse é o momento para que você venha refletir como é que está a sua fé. O que você está crendo? O que você está esperando? Né? E a primeira coisa, antes da gente falar um pouquinho, o que é a fé? O que a Bíblia diz que é a fé? A Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé, ela é a convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que eu vou receber. A fé eu não vejo, mas eu creio naquilo que eu estou esperando, né? A fé é o poder de Deus que opera, né? É maravilhoso, porque tem coisa, gente, que cabe a mim,
né? Enquanto for possível a mim fazer, é a minha parte. Agora, o impossível é para Deus, e isso é fantástico. Porque Deus, ele faz aquilo que o homem não consegue fazer. Aquilo que é impossível para mim, Deus faz. Porque Deus, ele ama, né, agir no impossível. Então a fé, ela é a convicção, ela não é a dúvida. A Bíblia diz que ela é a convicção, ela é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que eu vou receber. E nós não precisamos pedir fé, sabia? Por quê? Porque em Romanos, capítulo 12, versículo 3, é bem interessante, que diz assim, ó: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus concede uma medida de fé para todo mundo, né? Então a medida de fé Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós já recebemos. O que nós precisamos muitas vezes é desenvolver a nossa fé. Essa é a diferença. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, né? Então assim, como é que vem a fé? Como é que eu posso aumentar a minha fé? O que a Bíblia diz quanto a esse respeito? Você pode dizer, mas eu não entendo nada, parece que eu sou tão pequeno, né? Mas eu posso aumentar. E como é que eu posso aumentar a medida da minha fé? Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus, né? Porque Deus se move, né, pela palavra dele. Deus tem, ele tem os parâmetros dele, né? Deus, ele só respalda aquilo que é feito pela fé. Ele não respalda um pensamento positivo, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que se confunde muito fé e pensamento positivo, né? A fé sem o comando de Deus é só um pensamento positivo, é só uma força de vontade, né? Então muitas pessoas estão confundindo a força de vontade e pensamento positivo com fé. E o pensamento positivo, eu lembro há muitos anos um exemplo de um livro que eu li, que é como olhar para um pasto seco, e eu coloco um óculos verde e eu começo a enxergar aquele pasto verde, e aquilo ali é um pensamento positivo, porque aqueles óculos estão me fazendo ver ele verde, mas isso não é uma realidade. A fé não, a fé ela opera diferente. A fé ela opera o sobrenatural da parte de Deus, ela move o sobrenatural. A palavra já está dizendo sobre o natural. Deus ele move sobre o natural. Então assim, nós temos que ter o nosso coração esperando essas grandezas da parte de Deus. E a fé, ela age dentro dos parâmetros de Deus, dentro da palavra de Deus. Então também não adianta eu dizer que eu esperar coisas que está fora da palavra de Deus, fora do parâmetro daquilo que Deus instituiu, porque não vai acontecer, né? Então assim, aí nós vamos voltar aqui para essa história, né? Para todas essas histórias onde Jesus falou sobre a fé, que a fé, ela executou milagres. Jesus amava olhar e ver fé, porque a Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é quando ele enxerga o ser humano e ele olha a fé. Então nesse primeiro exemplo foi lindo. Jesus olhou e disse assim, né? Que lindo, ele disse assim, ó: vendo a fé que eles tinham, Jesus olhou a fé e fez o milagre, porque viu a fé que eles criam, que eles esperavam, que eles tinham certeza que Jesus podia fazer aquilo, né? E que coisa maravilhosa que é essa lição
né, de você ter amigos na sua vida que te carregam para perto de Jesus, para você receber o milagre, que quando você está debilitado, que quando você está fraco, que quando você está cansado, você tem pessoas que te carregam para que você possa experimentar esse milagre da parte de Deus. Então, assim, que fique esse ensinamento, que você tenha realmente relacionamentos que façam a diferença na tua vida, que façam o bem para a tua vida, que tenham, né, a oportunidade de te levantar, de fazer um milagre, né? Do dia que você estiver abatido, fazer uma oração pela tua vida, né? De fazer você crer novamente, de te ajudar, de te fortalecer, de te animar. Um outro exemplo, a Bíblia também fala em Mateus 8, essa história é maravilhosa. Essa história conta a história de um centurião, que ele era um cara de autoridade. E a Bíblia diz que esse homem chegou para Jesus, Mateus 8. Olha só, essa história é maravilhosa. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondendo o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e como soldado, sob o meu comando, digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem, e digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha que coisa maravilhosa. Um centurião, ele nem era um israelita, ele nem fazia parte daquela segregação escolhida, ele era um centurião, mas ele ouviu falar de Jesus e ele creu, e quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: olha, Jesus, eu sou um homem que eu entendo de autoridade. Tu não és digno nem de entrar debaixo do meu telhado. E eu sei como é que uma autoridade funciona. Assim como quando eu dou uma ordem, os meus soldados vão lá e executam. Jesus, se tu liberar uma palavra, eu sei que pode acontecer. E foi tão maravilhoso que diz aqui, né, que então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Que maravilhoso! Qual é o tamanho da nossa fé? O que nós estamos esperando? O que nós estamos crendo? Porque Jesus aqui, ele olhou e disse: seja feito conforme a medida da tua fé. E a fé daquele homem, sabe o que foi? A cura. Naquele momento, assim como Jesus liberou a palavra, como o coração dele tinha fé que aquela situação podia mudar, o milagre aconteceu. Depois, Mateus 9:22, quando fala da mulher do fluxo de sangue, também é muito interessante, né? Uma mulher 12 anos com fluxo né, assim, que não parava, né? Estava fraca, estava pobre, estava debilitada, era considerada imunda, nem poderia estar no meio das pessoas, mas ela creu que se ela só se aproximasse, que ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela ia ser curada. A fé dela era para isso. E no meio, como diz, daquela muvuca, daquela confusão, porque era o povo, todo mundo queria estar perto de Jesus, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria, né? Então imagina, mas quando no meio daquele movimento, aquela mulher tocou, Jesus diz: para tudo. Quem me tocou? Os discípulos disseram: mas tu tá doido? Olha tudo que está aqui. E tu quer saber quem te tocou? Ele disse: não, mas essa tocou diferente. Porque essa pessoa que tocou em mim, quando ela tocou em mim, saiu virtude, porque Deus sabia que esse coração estava cheio de fé para receber. Então, quando essa mulher tocou, ela conectou. E Jesus sabia que alguém tocou nele
com fé. E daí naquele momento ela se manifestou e ela foi curada, né? Tem um versículo também que fala em Mateus 9:28 a respeito de 2 cegos que eles foram para Jesus e pediam para Jesus, né? Mateus 9:28. 2 cegos que seguiam Jesus e diziam para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então diz assim: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Se Jesus hoje dissesse para você: seja feito conforme a medida da tua fé, você está crendo em que medida? No que você está crendo? Né? Porque tem muita gente que executa uma fé negativa. É impressionante. Tem a fé positiva e tem a fé negativa. A pessoa tem a fé que tudo vai dar errado. Ela tem fé que ela tem sempre um problema maior do que o outro. Né? Tem gente que compete com desgraça. Né? Por quê? Porque é um tipo de fé também. Só que é uma fé ruim. Né? Depois, Mateus 15:28 também, né? Apareceu para Jesus uma mulher cananeia. E ela disse que ela tinha um filho que estava endemoniado, né? E aquela mulher foi clamar para Deus, né? E ela clamava, e os discípulos já estavam aborrecidos e diziam: despede essa mulher, manda ela embora, né? E Jesus chegou a falar para essa mulher: olha, não é digno que eu tire o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Meu Deus. Se fosse eu e você que fosse chamado de cachorro. Por quê? Porque aquele povo naquele momento, na verdade a palavra no momento era para aqueles que eram judeus, né? E aquela mulher, ela era uma cananeia, e ele disse: olha, não é digno eu pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, ela não ligou. Ela chegou diante de Jesus e disse assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem de cima da mesa. Meu Deus do céu. E aí Jesus olhou para ela e disse assim: meu Deus, mulher, a tua fé é incrível, né? Então assim, foi mais uma pessoa que, por causa da perseverança, porque não desistiu, recebeu um milagre tremendo de Deus. Por quê? Porque a fé, ela tem que operar com a perseverança. Hebreus 10, do 35 ao 36 fala isso. Hebreus 10, do 35 ao 36 fala assim, ó: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Né? Aqui diz: não abre mão da confiança, porque quem confia e quem persevera vai ter uma recompensa. Né? Existe uma recompensa para aqueles que creem, mas precisa perseverar. O que acontece? Muita gente começa bem, mas depois vai desistindo, vai enfraquecendo, né? E aqui eu acho bem interessante como quando nós lemos Romanos, que diz que consequentemente a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem, será que ela pode ir também? A fé vem pelo ouvir, e se eu não ouço, ela pode ir? Pode. Por quê? Porque eu posso me encher de outras coisas e a minha fé ir esmurecendo. Por quê? Porque quanto mais eu ouço,
mais a minha fé é edificada, mais eu sou fortalecida, mais eu creio, mais eu conheço, né? Então isso tudo vai fazer diferença. Nós temos que ouvir a palavra e a palavra de Cristo, né? Aqui, nesse versículo da mulher cananeia, né, Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme o que você deseja. E aí foi mais um exemplo, que naquele mesmo momento a filha dela foi curada. Por quê? Porque foi feito conforme a medida da fé. Então assim, nós não podemos esmurecer na fé. Nós temos que constantemente estar ouvindo, estar sendo edificado, andar com gente que sabe, que faz a diferença, porque a Bíblia diz que nós não podemos brincar, né? Porque as más associações também corrompem os bons costumes. Se as más associações corrompem, as boas edificam. Então assim, procure coisa que realmente vai te fazer bem, vai te edificar, vai te deixar melhor, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outra maneira de agradar a Deus que não seja pela fé. Porque a Bíblia diz aqui, ó, sem fé não se agrada a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam, né? Isso está em Hebreus 11:6. Nós temos que nos aproximar de Deus, crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam ele. Então existe uma recompensa para quem persevera, existe uma recompensa para quem anda na presença de Deus. Nunca vão ser decepcionados aqueles que esperam no Senhor, né? A fé, ela traz uma recompensa. E a fé, ela demanda, né, bom ânimo, né? Porque coisa triste é ver pessoas que se dizem cristãos, mas que estão apagados, que estão desanimados, que são pessoas tristes, né? A fé, né, ela precisa incendiar, né? Talvez aonde eu ando, as pessoas, né, eu posso chegar no ambiente e essas pessoas estarem tristes, estar desanimadas, mas em nome de Jesus, a fé que eu carrego, ela tem que transbordar, ela tem que animar, ela tem que mudar os ambientes, né? Muitas vezes quando eu saio para um lugar, eu já vou dizendo: Senhor, a tua palavra diz que não existem dois senhores que governam no mesmo lugar. Então, em nome de Jesus, eu me levanto e eu estou indo para esse lugar. E eu já vou dizendo: em nome de Jesus, Satanás, não existem dois senhores que governam no mesmo lugar. Eu declaro que onde eu coloco a planta dos meus pés, eu sei quem está indo na minha frente, o Senhor dos Exércitos. Então, em nome de Jesus, eu declaro mudança de ambientes. Quem está triste vai ficar feliz, quem está doente vai ser curado, quem não te conhece vai ser tocado. Nós declaramos a fé e é isso que acontece. Muitas vezes a gente chega num lugar e quando a gente chega está de um jeito, e quando a gente vai embora está de outro. Por quê? Por quê? Porque eu sei quem eu carrego. Como aqueles homens, quando eles estavam à porta formosa do templo, né, viram aquele homem e eles disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que você tem para dar? O que você crê? Né? O que você está derramando? Ai, não vai dar certo. Ai, tá difícil. Ai, nós estamos para fazer diferença como filhos de Deus, né? Mas nós precisamos nos abastecer, nós precisamos ter fé, né? E olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes. Primeira coisa, vigia. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. O homem aqui não está falando, né, de um gênero, né? Está falando tanto de homem como mulher. Aqui a Bíblia diz assim, ó, primeiro vigia, depois seja firme na fé, depois tenha coragem e sejam fortes, né? Ter fé não é para qualquer um. Vamos lá, né? Sacode a poeira. Quando está abatido, levanta. Abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desanimados. Aleluia! Então vigia, fica firme, tenha coragem, seja forte.
Em Efésios 6,16 diz que a fé, ela apaga os dardos inflamados do inimigo. Nós recebemos dardos inflamados, mas se nós temos fé, a nossa fé, ela apaga tudo, né? Vem as situações, vem a circunstância, mas eu tenho a palavra no meu coração para apagar aquele dardo inflamado do inimigo, né? Então, porque eu sei no que eu creio, eu sei no que eu espero. E é impressionante que conforme aquilo que você espera, você se comporta. Não dá para esperar coisas grandes, não dá para esperar coisas boas e se comportar de uma maneira ordinária. Como é que você quer esperar uma coisa extraordinária, uma coisa pura, uma coisa maravilhosa e se portar de uma maneira vil? Não. Se eu quero algo alto, se eu quero algo tremendo, se eu quero algo viver coisas, né, sobrenaturais, eu preciso me manter puro, separado, vigiando, forte, né, andando em boa companhia, né, te afasta, te livra até da aparência do mal, a Bíblia diz, te afasta da aparência do mal. Se só aparecer, já corre, não vai brincar, né? Depois, a fé, ela te deixa mais forte. A fé, ela te faz vencer o mundo, a Bíblia diz. A fé, ela faz você vencer o mundo. A fé, ela te faz forte. A fé, ela te faz frutífero. É bem lindo que tem uma passagem que diz aqui, ó, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha o que ele está falando aqui. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em Jesus Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa. Primeiro ele diz assim, poxa, nós queremos lembrar continuamente diante de Deus o que vocês são, do que vocês são testemunhas. Meu Deus, a gente olhando para vocês, é isso que nós vimos. Primeira coisa, o trabalho que é resultado da fé. Não existe uma fé que não tenha resultado, que não tenha fruto. Se você diz que você tem fé, você vai ter que ter fruto. Por quê? Como eu disse num devocional essa semana, nós não fizemos nada para ser salvo, porque a fé é uma graça imerecida que vem da parte de Deus para a nossa vida. Só que não existe, né? A fé sem obras é morta. Nós executamos fé como resultado, nós executamos obras como resultado da nossa fé. Ela não nos justifica, mas ela não existe uma fé sem obra. E aqui diz, né, o trabalho que é resultado da fé de vocês. É impossível nós dizermos que nós temos fé e nós não termos um resultado disso que nós cremos. Depois o segundo ponto diz o esforço motivado pelo amor. Aqui não diz o esforço que vocês têm motivado pelo interesse. Aqui ele diz o esforço que vocês têm motivado pelo amor. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são reconhecidos por causa do amor. E aqui diz o esforço motivado pelo amor. Gente, tem coisa que nós nos esforçamos por amor. Porque não tem lucro, porque ninguém vê, porque é invisível, mas é para honrar aquilo que eu creio. E depois o terceiro ponto, a perseverança proveniente da fé em Jesus Cristo. Se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que ter esperança. Não existe fé, né? Dizer que tem fé e é uma pessoa desanimada, é uma pessoa apagada, né? E isso é bem interessante. Então, assim, a palavra de Deus é o parâmetro. Deus ele nunca vai fazer nada fora disso daqui. Deus ele age, então assim, nós temos que nos mover pelo que diz a palavra, né? Não fere a palavra. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho uma palavra na minha vida. Meu Deus, olha quantas promessas tem aqui. Tá cheio. E fora o que Deus usa muitas vezes outras pessoas, né? Dá uma palavra de conhecimento, usa um profeta. Então assim, muitas vezes nós temos que nos mover no sentido daquilo que Deus falou. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai usar palavras de conhecimento, né?
Então nós temos que nos mover, mesmo que aquilo ali pareça tão impossível. Vou dizer para vocês que quando eu comecei a receber palavra de que eu seria pastora, eu pensei, essa gente aí tá tão louca. Gente, eu era tão tímida que eu tinha dificuldade de cumprimentar as pessoas, de levantar a cabeça para cumprimentar as pessoas. Então muitas vezes eu fui tido como arrogante e orgulhosa e era timidez. Só que justamente Deus, ele opera, como diz na palavra, que está em 1 Coríntios 1:26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Essa era eu. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Olha só, ele pega as coisas mais loucas, ele pega as coisas mais insignificantes, ele pega o que é mais impossível para transformar, para que o ser humano não possa se vangloriar. Então assim, não existe nada que é impossível. Deus, ele pode olhar o teu coração e ele pode fazer um milagre tão grande, porque daí quando você executa aquilo, você sabe que aquilo ali não tem glória nenhuma na tua própria vida, mas que você é um milagre vivo caminhando nessa terra. Então não existe nada que é demasiadamente impossível para Deus. Ele pega nossas incapacidades, ele pega as nossas fraquezas, ele pega as nossas debilidades e faz um milagre tão grande que é inegável o milagre, né? Então assim, deixa a tua vida ser comandada pelo pensamento de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra que sai da boca de Deus, e Deus, ele entrega através, né, da vida de outras pessoas. Não tenha medo de aprender a viver na fé. Por quê? Porque todas as experiências, elas vêm de situações que a gente vai aprendendo, a gente não nasceu sabendo. E muitas vezes viver pela fé também tem que ser aprendido. Eu não começo tendo experiências tremendas, eu começo vivendo coisas pequenas e confiando, e à medida que eu vou confiando, Deus vai aumentando. E quando eu vou ver, eu estou formada, eu estou tranquila, eu tenho certeza que Deus nunca vai deixar de agir, porque Ele acabou, sedimentando aquele caminho na minha vida, e aquilo é uma realidade para mim, eu creio. Então assim, Deus, nós temos que buscar Deus, nós temos que esperar a resposta, nós temos que crer que Deus é um Deus que fala. Não fica só movendo tua vida em planos humanos. Creia que Deus tem pessoas conectadas ao Espírito Santo de Deus, que ouvem a voz dele em outros lugares. Ele usa essas pessoas para te responder. Deus, ele continua sendo Deus, e existe muita gente que ouve a voz de Deus. Gente, eu tenho histórias que eu posso passar a noite contando para vocês, de situações que eu vivi, sempre colocando diante de Deus, muitas vezes tendo uma pessoa como testemunha da minha oração, da minha prova, daquilo que eu estou colocando diante de Deus. Teve uma situação que a gente precisava mudar de lugar da igreja, e eu tinha temor no meu coração, porque eu não queria estar fazendo só a minha vontade, eu queria saber se era a vontade de Deus, porque aquilo ali estava virando uma pressão. E eu disse, eu não vou perder o meu sono preocupada em pagar um aluguel, porque a minha preocupação tem que estar em buscar Deus, para mim estar cheia de fé, para me edificar as pessoas. A partir do momento que a estrutura for mais pesada do que aquilo que eu produzo, tem alguma coisa errada. E eu orei a Deus, e eu fiz uma prova com Deus. Eu disse, Deus, se é você, se é o Senhor que está querendo, nos mover desse lugar. Eu fiz uma oração e eu pedi uma prova, que Deus ia levantar uma pessoa
para me dar um valor para ajudar naquela mudança. E eu coloquei um valor: Senhor, se é o Senhor que está nos movendo desse lugar, levanta uma pessoa para me dar um valor. E foi tão impressionante que chegou um dia que eu me senti movida a ir para outra cidade. Eu sabia que eu tinha que ir. E eu vou falar que eu estava bem aborrecida porque eu não conseguia ninguém para ir junto. Foi ficando tarde. Ao mesmo tempo que eu estava contrariada, o meu espírito estava incomodado. Eu ia colocando as roupas na bolsa e eu sabia que eu tinha que estar naquele lugar. E eu cheguei naquela cidade, já estava escuro. Parei num culto lá numa igreja que eu conhecia. Já cheguei quando tinha começado, sentei bem lá atrás sozinha. E quando eu saí, alguém na porta disse: você está por aqui? Então amanhã eu vou te fazer uma visita, vamos tomar um café junto. E naquele dia a gente conversando outras coisas. Aquela pessoa para no meio de uma conversa que não tinha nada a ver com aquela minha oração que eu tinha feito, aquela prova que eu tinha feito com Deus. E aquela pessoa para a conversa e diz assim: eu não tenho aqui, mas amanhã eu vou te trazer um valor, e não era pouco. Amanhã eu vou te trazer esse valor. Eu comecei a chorar porque eu sabia a prova que eu tinha feito com Deus. Então Deus, ele tem pessoas que ouvem a voz dele. Você não precisa se preocupar. Deus, ele faz como ele quer. Por quê? Porque ele tem aquelas pessoas que estão ouvindo. Ele continua sendo Deus. Ele faz o que ele quiser, né? E muitas vezes nós temos que entender que às vezes as coisas não funcionam muito fácil. Eu digo para vocês que as coisas para mim às vezes não funcionam fácil. E às vezes a gente se cansa: poxa, não pode ser um pouco, não pode aliviar um pouco? Não pode. Porque justamente Deus quer te deixar mais forte, Deus quer te deixar mais firme. Tudo que não é testado, né, é mole. Então até eu estava compartilhando com a minha filha uma situação que aconteceu com ela essa semana e que ela ficou muito triste, que ela chorou porque poderia ter sido resolvido de uma maneira que não foi. E eu disse: filha, não fica triste. Talvez essa situação é Deus te preparando. Porque quando as coisas não acontecem da maneira mais fácil, talvez Deus está querendo mostrar um caminho que é sobrenatural. Até hoje faltou alguma coisa pra gente? Não, nunca faltou. E nunca vai faltar. Então, quando as coisas não forem muito fáceis, creia que é porque Deus quer fazer um milagre muito grande. Porque os milagres só aconteceram quando não tinha mais nenhuma probabilidade de recurso humano. Então, acredite, né? Seja fiel. Seja perseverante, persevere, seja firme, né? E uma das coisas que eu coloquei também é que não faça plano B, né? Espere em Deus. E quando você ora por uma coisa e quando aquilo vem, seja fiel para aquilo que você orou, né? Muitas vezes a gente ora por um propósito, Deus manda o recurso para aquilo ali, porque foi para aquilo que você pediu, e aí a pessoa se empolga, capaz de sair gastando um monte de coisa e não fazer aquilo que pediu. Então isso é muito interessante também, né? Ser fiel ao propósito daquilo que você orou com Deus, né? Depois outra coisa que é muito interessante, né? Se você quiser saber no que você está crendo, escute as suas palavras. Porque as tuas palavras é que denunciam a tua vida verdadeiramente. A boca fala do que o coração está cheio. Não adianta você saber, tem gente que sabe isso daqui, ó, de cor. Conheço gente que lê a Bíblia maravilhosamente, sabe de trás para frente, de frente para trás, mas não tem prática. A Bíblia não é saber, a Bíblia é viver. Então, assim, muitas vezes nós temos que prestar atenção, porque quando nós olhamos, nós não estamos falando de acordo com o que a palavra diz. A gente está ali dizendo: ai, mas está difícil, mas eu não vou conseguir, porque é um problema atrás da outra, uma lambada atrás da outra. Não! Em nome de Jesus, as coisas até podem estar difíceis, mas Deus vai ajudar, sempre tem uma saída, o milagre vai acontecer, vai vir o recurso. A vida e a morte estão no poder da tua língua, usa a tua boca com fé. Te levanta, gente, para fazer diferença. Que você seja um canal de milagre, onde as pessoas olham e veem: não, ali tem história. Esse Deus dela aí funciona.
Né? Então, assim, tenha um coração cheio de fé, tenha uma boca cheia de fé. E eu coloquei aqui que não adianta ir no médico e não seguir a prescrição. O que adianta você fazer uma consulta se você não tomar o medicamento que o médico manda? Assim é a mesma coisa. Não adianta você ir na igreja, não adianta você ler a palavra se você não praticar aquilo que está falando. Né? Então, assim, te levanta para que as pessoas possam olhar para a tua vida e para que elas possam ver que existe um Deus que é real, um Deus que é verdadeiro, um Deus que funciona, sabe? Eu digo para vocês que às vezes é muito difícil você aprender a viver pela fé. As pessoas, elas amam escutar nossas histórias, elas não querem passar os nossos processos, mas é tão maravilhoso ver Deus operar. Eu já fiz viagens, sabe? Eu já orei, já fiz propósitos. Inúmeras vezes Deus me levou em tantos lugares, gente, onde eu não poderia nunca ir, humanamente falando. E Deus me levou aos melhores lugares, a viver as melhores coisas, porque eu tive fé. Porque eu sabia que existia um propósito naquilo. E tudo que me cabia, eu fazia. Né? Às vezes Deus coloca no coração, existe um propósito. Existem viagens que eu fiz para edificar a minha fé. E eu fiz uma lista de item por item, porque eu não tinha, Deus, eu vivo pela fé. Eu não posso errar em nada. Então, no que cabe o meu lado humano? Planejamento. O que eu vou precisar? Gente, eu faço as coisas mínimas. Ou precisar cortar cabelo, preciso comprar um sapato, preciso comprar viagem, vou fazer tantos jantares, almoço, café da manhã, vou precisar pegar táxi, vou precisar de gasolina para ir para o aeroporto, vou precisar de deixar dinheiro para passar a semana aqui. Eu faço todo o meu planejamento. Por quê? Porque isso é o meu possível. O impossível ele manda, que é o recurso, que são as pessoas, que são os detalhes que eu preciso. Gente, eu já fiz tantas viagens que eu dizia, Deus falou, olha, eu vou te dar uma viagem de presente e eu vou te dar a passagem, eu vou te dar um presente naquele lugar. E quando eu chego naquela terra, chega lá, eu tenho um amigo e ele sabe que eu gosto muito de decoração e eu gosto muito de uma loja de departamento naquele país. E ele disse assim, eu vou te dar o endereço dessa empresa que não está misturado, que é só decoração. E eu fui lá, eu digo, eu vou lá para sofrer, porque eu não podia comprar nada. Fui lá com a minha amiga, cheguei lá, pirei, né? De ver aquela coisa linda toda, né? Aquelas mesas postas, aquelas taças, aquelas decorações. E eu com a minha amiga lá olhando, passa uma meia hora, chega esse meu amigo e pergunta para ela do que ela gostou. E ele pega e começa a colocar tudo no carrinho, tudo que eu gostei. Desde taças, castiçal, badulac. Eu saí por aquelas ruas daquele país cheio de bolsa, chorando porque eu tinha ganho a passagem, eu ganhei o presente que Deus tinha me falado. E assim, foram várias vezes. Ter que se mover na fé, sabendo que você não tem R$1. E eu dizia, Deus, por favor, às vezes um domingo de manhã eu preparando a palavra, não deixa para mandar o recurso, Deus. Nos 45 do segundo tempo, por favor, para mim poder mais tranquila. Quando eu acabo de fazer essa oração, eu recebo um WhatsApp de uma outra cidade, de uma pessoa. E quando eu abro uma imagem de um leque de dinheiro, e essa pessoa dizendo assim, eu soube que a senhora vai para tal lugar fazer essa viagem, e eu vou estar nesse lugar, e eu quero te dizer que eu já estou levando tanto dinheiro para a senhora para te entregar lá. Já estava tudo trocado no dinheiro daquele país. Então assim, eu quero te dizer que você tem um Deus que não é gente. Você não precisa ajudar Deus, você precisa crer. A única coisa que você precisa ter é fé. E que assim, que não te falte fé.
Tem coisas que às vezes eu digo, eu não posso nem contar, né? Mas eu digo, eu reparto para algumas pessoas que eu sei que creem como eu creio. Eu digo, eu vou te dizer que isso aqui vai acontecer na minha vida, porque eu tenho fé para isso, né? Então assim, te prepara para aquilo que você está esperando. Não esmureça, não desanime, se edifique, busque aquilo que vai fazer diferença, te afasta do mal. Se só tiver uma aparência, vaza. Por quê? Porque Deus quer te proporcionar coisas que não vai ter explicação humana. Só seja fiel. Deus, ele precisa de gente em todos os lugares, como eu sempre falo. Deus, ele precisa de gente na educação. Deus, ele precisa de gente na área da justiça. Deus precisa de gente na área da ciência. Deus precisa de gente para ser uma referência do lar. Deus está precisando de gente em todo lugar. Então assim, que você seja um homem e uma mulher que se levante para fazer a diferença nessa geração. Para que as pessoas possam olhar e ter esperança e dizer, esse Deus funciona. Esse Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu quero orar nesse momento por você, né? Para que o teu coração seja realmente incendiado, que o teu espírito seja aceso, para que você possa viver as coisas extraordinárias da parte de Deus nessa terra. Amém? Senhor, nós queremos te adorar por essa oportunidade. Eu sei que não é em vão. Essa palavra desse dia de hoje é para acender muito espírito, Senhor, que estava fumegando. Gente que estava esmurecendo na fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Foi o Senhor que moveu o coração deles para eles estar hoje diante dessa tela. Porque o Senhor quer achar fé no coração deles para agir no extraordinário. Grandes coisas vão acontecer e nós assim acreditamos e nós assim, Senhor, nos levantamos para ser uma referência de gente que crê, de gente que espera. Em nome de Jesus, queremos te adorar. Senhor, visita cada lar agora. Visita cada coração, visita cada pessoa que está ouvindo agora. Senhor, aquilo que eles estão fracos, aquilo que eles estão débeis, Senhor, fortalece. Senhor, cerca eles de conexões que vão fazer a diferença, assim como nós lemos daqueles homens que estavam carregando um doente na maca. Jesus, se for necessário, levanta pessoas, Senhor, para ser um apoio, para levantar, para animar, para fortalecer. Mas Deus, eles vão levantar dessa cama, eles vão levantar dessa circunstância para carregar outro, Senhor, para trabalhar para o teu reino e para, Senhor, ser uma referência de que tu és um Deus que continua operando. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, e eu declaro essa geração poderosa para dar glória para o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, um grande abraço, uma semana extraordinária cheia de testemunho. Amém? Deus abençoe a todos.